Muito bem, pessoal. Vamos lá. Quero fazer uma análise bem rapidinho aqui com vocês hoje, do dia 4/7/2025, só para vocês aqui do canal. Desculpa, aqui do grupo, tá? Não é um vídeo que eu vou postar, só pra gente fazer uma análise bem rapidinho do que tá acontecendo aqui com o mercado. Tem bastante gente meio que desesperada. Então vamos lá. Vou passar para vocês aqui qual que é a leitura que eu tô vendo do Bitcoin nesse momento, tá? O que eu enxergo que tá acontecendo aqui, o que eu acho que vai acontecer. Então eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Vamos lá. O que eu estou enxergando no Bitcoin aqui? Muita gente achou, né, na semana passada que o Bitcoin estoura a tampa porque ele rompeu, ele fez um rompimento aqui da CLT e era lua e vamos explodir, vamos para cima. Não, pessoal, eu não enxergo isso, tá? Eu acho que sim, falta pouco por Bitcoin explodir, falta bem pouco, tá? Bem pouco mesmo. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Falta bem pouco mesmo para a gente ter uma estouração de tampa do Bitcoin, mas eu não acredito que seja agora. Por quê? Vamos lá. Eu acho que ele vai continuar nessa aguinha de salsicha aqui, tá? Ele vai continuar fazendo essa malemolência aqui até ele decidir um lado. E mesmo que ele decida um lado, que eu acredito que ele vai decidir para cima, vai buscar esse topo aqui, esse topinho anterior lá do 112 mil, e ele vai fazer um trap, tá? Por que ele vai fazer um trap? Porque a gente tem a média 200 bem afastada mesmo. A média 200 hoje está em 94 mil dólares. E a média 200 para mim, eu sempre tratei ela como um imã. Tá? Para mim ela é um imã, o preço sempre vai buscar a média 200, não interessa o cenário que a gente esteja vivendo, não interessa geopolítica, não interessa macroeconomia, não importa. Média 200 é média 200, ela é a média, ela significa exatamente como o nome dela está dizendo, ela é a média do valor de compra das últimas 200 semanas. Então, neste momento, a média do preço está em 95, ou seja, tem muita gente aqui com lucro, né? Tem pessoas aqui que quem comprou acima de 95 já está no lucro. Então você imagina das últimas 200 semanas, que é a pessoal que comprou lá em 60, em 40. Entendeu? Então o lucro está absurdo e geralmente o mercado ele faz essa busca de liquidez. Por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, né, para a gente entender melhor o que eu estou falando. Vamos pegar aqui aquela época insana do nosso bear market, que ele veio de 2021 até 2023. Observe que o preço ele caía, né? Ele teve um cruzamento de média, né? Sempre que o preço cruza uma média, a gente tem que fazer essa leitura. Se cruzou para baixo é uma pica, se cruzou para cima é festa, Lamborghini, iate e vamos todo mundo para cima. Se vocês analisar aqui em 2021, em dezembro, quando teve esse cruzamento de média, o preço ele perde a média 200 e ele começa a respeitar a média 200 como suporte. E ele trata ela como um imã, como eu comentei com vocês, é um imã de preço. O preço ele cai, mas ele não consegue cair muito. Ele recupera, toca a média 200, volta a cair, cai, se distancia, lateraliza, toca a média 200. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Não é porque perdeu a média 200 nos 49 que o preço vai voltar a tocar a média 200 nos 49, não. O preço foi voltar a tocar a média 200 nos 44 e depois somente nos 21 mil dólares. Porque se o preço cai e continua caindo, a média vai continuar caindo, porque ela é uma média. Assim como o preço sobe, a média sobe. Vocês entendem essa parte? Então, beleza. Quando o preço ele recupera uma alta, toca na média e rompe essa média, observe que a partir deste momento, a média 200 não está mais funcionando como um suporte. Desculpa, como uma resistência. Ela começa a funcionar como um suporte. Aqui ainda teve uma trapezinha, tá? Então agora o preço vai subir, se distancia, a média sobe, o preço corrige, busca de liquidez absolutamente normal, toca na média, sobe de novo, busca de liquidez, ameaça perder a média. Isso aqui é o famoso trap, né? Quem caiu nisso aqui caiu, se lascou. E depois a gente tem uma alta muito forte, que sai dos 27 mil, vai parar lá em... Rapaz, parou lá em 73 mil. E desde aquele momento a gente não havia tido um toque de média, na média 200. E a média foi subindo. Ela foi subindo até que a média chegou aos 58 mil dólares e o Bitcoin toca novamente essa média, começa a sambar em cima dessa média, ameaça cair, ameaça voltar e tivemos uma alta de novo. Então, se vocês observar, o Bitcoin, o mercado, ele sempre vai buscar a média 200. Então você precisa fazer outro tipo de leitura. Por exemplo, qual que é o momento que ele atingiu o topo que ele vai buscar essa média 200? Aí tem vários fatores, economia, guerra, enfim, as notícias que afetam a curto prazo.
O RSI também ajuda bastante, tá? Quando o RSI está extremamente sobrevendido, o preço está muito alto, muito afastado da média 200, é um indicativo que ele vai lateralizar para que a média suba, ele toque na média ou ele vai corrigir, como foi o caso aqui. Ele corrigiu lá, pô, 30%, perder 30% do Bitcoin é dinheiro pra cacete. E neste momento, novamente, a gente teve, tá? Um ponto de RSI sobre. Um ponto de RSI sobrecomprado, desculpa, eu falei sobrevendido antes. A gente teve um ponto de RSI sobrecomprado, né? O que indica uma possível correção. A gente está afastado da média 200. E agora a gente começa a sambar, como foi aqui, ó. Vira um salseiro isso aqui. Mas não significa, tá, que vai buscar os 95. Por quê? Porque conforme isso aqui fica aqui nessa brincadeira, a média ela vai subir. Então pode ser que quando toque na média esteja exatamente no preço que está agora. Entendeu? Então, pô, comprar agora é ruim? Não, não é ruim. Comprar Bitcoin nunca é ruim. Entendeu? Você compra Bitcoin para guardar. Você não vai comprar Bitcoin para, sei lá, para vender amanhã. Isso não existe. Ainda mais em Bitcoin que não tem assimetria. A simetria do Bitcoin é horrível. Para você fazer 500% do Bitcoin, ele tem que ir para meio milhão de dólares. A simetria do Bitcoin não tem. Então trate isso aqui como uma reserva de valor. Ah, Bitcoin não é reserva de valor. Ah, cara, então vai lá, compra ouro, compra real, sei lá, compra uma casa lá, compra 10 casas, mora no MST, invade lá e você vai ver o que é bom. Então trate isso aqui como reserva de valor. Se você tem outros ativos como reserva de valor, beleza. Não tem problema também, tá? Então eu acho, na minha opinião, que o Bitcoin, ele vai sim subir. Para mim, Bitcoin é 150 mil dólares, tá? É o preço, vai ser o novo preço dele, 150 mil dólares. Mas eu acredito que ele vai tocar nessa média antes disso acontecer. Mas, novamente, ele pode tocar aqui na frente, quando essa média subir e tá exatamente dito isso de hoje. Como também ele pode subir mais um pouco, 120, 130, 110, e ele tocar nessa média mais para cima. Isso também pode acontecer. Como também pode acontecer dele acontecer alguma notícia a curto prazo agora e ele busca aqui os 95, 94 e toque nisso aqui. E às vezes até perca, tá? Às vezes ele perde, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, entendeu? A média de 200 também não é algo que ele vai tocar exatamente em cima dela e vai fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. São regiões. É região de média 200. Então, para mim, o Bitcoin neste momento, eu não compraria. Não compraria, eu vou comprar assim, quando ele tocar ou quando ele perder a média de 200, aí eu compro, mesmo que seja no preço atual de agora. Outra coisa que eu levo em consideração também é que ele está sofrendo na região do RSI 50. Né? O RSI 50 ele funciona como suporte ou como resistência. Por quê? Observem que aqui o RSI estava sobrevendido, certo? Ele sobe, tá vendo aqui, ó, ele sobe. Ele sobe. Esse dia aqui ele sobe, ele tem um candle, inclusive ele tem um candle, os meus candles aqui, eles são mais coloridos porque eles indicam a força, tá? Quando ele tá bem colorido assim, porque ele é um volume de candle muito forte. Então ele tem uma força compradora gigantesca, e observem que o RSI 50 funciona como resistência. E ele cai. E ele cai, e de novo, ó, ele sobe, ele tem uma alta aqui, e o RSI 50, resistência. E ele fica aqui sambando aqui dentro, com o RSI em 50, mostrando que é uma resistência. Até que ele rompe o RSI 50, rompe a média 200, e agora ele começa a trabalhar acima do RSI 50. E o preço vai para cima, cara, entendeu? Depois ele tem aqui ó, um toque no RSI 50 como suporte, tá vendo? Um candle de volume gigantesco, aqui também é um candle muito forte de volume, de venda. E o a região do RSI 50 respeita como suporte, volta a subir. Tá vendo que ele sobe fraco, ele não tem aquela força aqui no RSI. Respeita uma LT, agora ele acaba respeitando uma LT e fica sambando aqui dentro. Então, o que eu estou vendo aqui? A mesma coisa que eu estava vendo aqui. Do mesmo jeito que aqui estava sofrendo para passar isso aqui, com o RSI 50 em resistência, ele está sofrendo para cair com o RSI 50 em suporte. Da mesma maneira que ele sofreu na resistência e ele ultrapassa a resistência, ele está sofrendo em suporte e ele pode passar esse suporte. Então, para mim, o Bitcoin ele vai sim sambar aqui dentro e ele vai buscar isso aqui. Se eu estiver errado, não tem problema. O importante é a gente se prevenir e não comprar topo, entendeu? Se isso aqui for diferente e ele realmente estourar a tampa e vir para cá, não tem problema, você espera ele corrigir, espera ele chegar no RSI 50 como suporte e compra aqui em cima, não tem problema. Porque você vai estar comprando um ativo em tendência de alta, sabendo que ele tem mais chances de subir do que mais chances de descer.
Então, essa é a ideia de price action que eu utilizo com média 200 e com suportes, desculpe, com LTs para suporte e resistência. Não mexo muito com FIBO, não mexo com muitos outros indicadores. Para mim, esses aqui são os indicadores que sempre funcionam para mim, sempre funcionam. Cruzamento de média, 200 com média 21. Se é para baixo, queda. Se é para cima, é alta. Acumulações, LTs, tá? E RSI. É o que funciona, é o cafezinho com leite. Então, essa é a minha análise do Bitcoin para hoje. Beleza, meus queridos? Então é isso aí.